Olá, muito boa noite, um abraço Cajazeiras, um abraço Souza, um abraço Paraíba. Obrigado pela sua audiência, estamos iniciando mais um Interview. Hoje é segunda-feira, eu quero abraçar todos os nossos internautas que nos acompanham. Hoje é dia 18 do mês de novembro do ano de 2013. Do meu lado hoje, convidado do programa Interview, sentado nessa cadeira aqui tão importante, o Padre de Assis. O nome da realidade dele é Francisco de Assis da Silva, Padre de Assis, que todo mundo conhece aqui em Cajazeiras. Ele hoje é pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima e vai abrir um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória para você. Então, você conhece Padre de Assis, mas vamos conhecer um pouco da intimidade de Francisco de Assis da Silva, nascido na cidade de São João do Rio do Peixe, mais precisamente lá na comunidade de Pedra Redonda, São João do Rio do Peixe, antiga Antenor Navarro. Padre Assis, seja bem-vindo aqui na TV Diário do Sertão. Agora 25 sites que nesse momento nos retransmitem, pessoas de todas as regiões que estão inclusive nos acompanhando. Boa noite. Muito obrigado, Peterson. Boa noite a todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham. E dizer que estou feliz por estar aqui. Espero que a gente possa transmitir alguma coisa da vida da gente que seja favorável, bom também para a vida daqueles que nos acompanham. O Zé Celular já tocando aqui também, as pessoas também querem participar. Inclusive hoje eu quero lembrar as pessoas que quiserem participar desse bate-papo, mandando mensagens, né? Você pode mandar mensagens, como também você pode inclusive mandar mensagens de texto. As mensagens podem ser enviadas para o telefone 88024576, 88024576, pelo facebook.com/Diário do Sertão, que você está vendo aí na tela agora, facebook.com/Diário do Sertão, o Twitter, twitter.com/Diário do Sertão, ou então lá na nossa página, né, diariodosertão.com.br/TV, você pode inclusive nos acompanhar e mandar suas mensagens. Padre, por que, e aí eu vou logo começar, logo as pessoas querem saber muito, por que ser padre? Porque a história de Padre de Assis se resume hoje no sacerdote. Veio desde quando? Começou desde na infância? O senhor vendo alguns... Como foi? Conta um pouquinho da história pra gente. Tudo bem. Olhando aqui para essa câmera aqui. Para as pessoas que estão assistindo. Tá certo. Tá bem. Então foi desde criança mesmo. A gente lá na comunidade rural levava uma vida muito simples e na nossa simplicidade de vida a fé sempre estava entre todas as coisas. Nossa mãe nos educou para isso, nosso pai, e a gente tinha sempre cuidado de acompanhar os irmãos na fé, também sendo um a mais a viver a fé e testemunhar a fé. Então a mãe sempre teve cuidado de nos catequizar, de nos orientar, de nos ensinar a aprender as coisas de Deus e a vivê-las, e nos levar para as celebrações, para as santas missas, o que nos trazia muita alegria e ia despertando na gente o desejo de também imitar os padres, né? A gente começa pensando em imitar. A mãe incentivou muito? Minha mãe? Incentivou, ela sempre esteve do meu lado, sempre acreditou, e meu pai era mais simples, mais calado, mas a gente sabia que ele se sentia feliz com a vocação da gente. Então foi lá já desde da infância mesmo que o senhor ia para as missas? Foi desde a infância, desde pequenininho, ouvindo pelo rádio a celebração. Ouvia a radiodifusora transmitindo a missa às 7 horas da manhã. Que hoje o senhor celebra, Que né? hoje eu celebro. Nem imaginava que um dia estaria ali celebrando. Isso há quanto tempo atrás, padre? Mais de 20 anos? Há mais de uns 28 anos por aí, né? 27, 28. Na comunidade de Pedra Redonda lá? Lá em Pedra Redonda. A antiga Antenor Navarro na época ainda, né? Era, Antenor Navarro. E então a gente... Como era a infância do progredindo. Padre? Como foi a infância de Francisco de Assis da Silva? A infância com os pais? Você falou um pouco aí que o pai era mais calado, quem era mais amável, quem era que conversava mais? Se seu pai era mais calado diante dessa vocação, mas conversava? Ou era aquele... Na verdade, a gente foi tinha esse desejo, mas não era expresso. Eu acompanhava meus pais, minha mãe, para as missas, para as celebrações, mas eu não expressava o desejo de ser padre. Quando a gente foi morar em Uiraúna, aí então é que veio foi externado esse desejo a partir dos meus 13 anos de idade, por aí. O padre Cleides
nos convidou para participar de um encontro vocacional, perguntou se a gente não queria participar do encontro, porque não estava participando. Naquela época eu respondi, não, eu não fui para o encontro porque eu escutei que era para jovenzinhos de 14 anos acima, eu só tenho 13 anos, então não fui. Não, mas você pode ir, porque ele sabia que eu sempre estava presente na igreja, nas celebrações, na catequese, e a partir dali eu comecei a participar de encontros e até hoje eu ainda estou participando de encontros, porque cada atividade que a gente faz, cada reunião que a gente faz na paróquia também é para a vida da gente uma força vocacional, estar em contato com os outros. Mas lá na comunidade era muito simples, meus pais nem imaginavam que eu pensava em imitar os padres, em ser padre, seguir essa vocação. Mas pela oração, pelo testemunho de vida, pela fé que eles tinham, eles me incentivaram e me ajudaram. E é muito importante o exemplo dos pais na vida dos filhos. E seus pais sempre foram exemplos. Quantos filhos na família? Somos 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. Teve algum que migrou também para a vida religiosa, não? Só o padre de Assis? Não, somente eu. O restante ficou ali? 3 casaram, 4 casaram e eu e uma irmã minha. Eu segui a vida religiosa, ela seguiu a profissão dela de professora, Maria. Mas é uma pessoa muito religiosa como cristã. Porém, não teve a vocação para ser freira, não. Eu vou insistir novamente. Como era a mãe de Padre de Assis? O nome dela era? Antônia. Dona Antônia. Dona Antônia era uma mulher amorosa? Minha mãe era amorosa, no jeito dela ser. Ainda viva? Aquela matuta, aquela pessoa Ela simples. ainda viva? Não, minha mãe faleceu no dia 1º de maio o ano passado. Este ano fez um ano de falecimento dela. Sim, aí conta um pouquinho dela. Ela era uma pessoa amável, tranquila. Uma pessoa amável, ela sempre se esforçou para dar o melhor dela para a família, para unir, viver da agricultura, né? Viver da agricultura, trabalhou na agricultura, na roça, e era caseira, mulher de casa, da sua luta diária, não tinha estudo, o estudo que minha mãe teve foi muito pouco, aprendeu com sua irmã a escrever, né? Mas foi uma pessoa que transmitiu isso. Quando estava no seminário, ela escrevia para a gente aquela letra simples, aquela escrita simples, mas a gente via por trás da letra, da simplicidade da letra, o amor, o afeto da mãe, que quer transmitir o melhor de si para o filho e que quer também ajudar o filho na caminhada, né, da vida. Padre, o senhor disse que da simplicidade, claro, ela escrevia para o senhor, enfim, mas no meio de todos os filhos, qual que ela temperava mais, que ela gostava mais? Tem sempre aquele que é mais próximo da mãe. Nunca gostou dessa palavra, minha mãe, dizer que tinha preferência por ele ou por aquele, que tinha mais amor a este ou aquele. Quando a gente dizia, ela dizia, a mãe, meu filho, sempre ama todos por igual. Não tem nenhum que a mãe goste mais do que o outro. Quando a gente dizia, mas um outro, a senhora parece... Não, meu filho, talvez seja porque ele seja mais sofredor, aí pareça, mas não tem essa de gostar mais de um do que de outro. Então, eram divididas as paixões, os amores, tudo. Segundo ela, mas sempre a gente crê que... Você sentia, você sentia, você sentia de Assis, assim? Porque os pais dizem assim, que há aqueles filhos que cativam mais, né? Aquele filho que chega, que dá um cheiro, será de Assis que cativava mais? Não sei não. Tinha a história do beijo, do abraço, dessas, porque você sabe que naquele tempo, nos dias de hoje, o seu como padre sabe disso, as pessoas, os filhos têm barreiras com os pais, de dar um beijo, um abraço. Da mesma forma, os pais têm uma barreira com os filhos, de um beijo, um abraço, dizer eu te amo. Mas minha mãe, ela tinha muita facilidade, ela não tinha dificuldade não. Comigo, ela não tinha dificuldade de fazer isso. Agora, meu pai, quando a gente era garotinho, ele fazia isso, colocar no colo, tinha carinho com a gente. Depois a gente ia crescendo, ele já era mais distante nisso aí. Se a gente o beijasse, ele ficava meio encabulado, mas como diz o povo, encabulado. Mas o senhor insistia nessa história do beijo, do abraço, de quando chegava? Eu sempre quis abraçar e beijar meu pai, porque é uma pessoa que transmitia paz, felicidade pra gente, humilde, né? Mas uma pessoa honesta, uma pessoa honrada. Então a imagem que o senhor tem dos pais, que já se foram, né? É uma imagem de que ele cumpriu sua meta, cumpriu sua missão aqui com os filhos. Cumpriram,
Com certeza, nossos pais foram fiéis, viveram 52 anos de casamento, felizes, minha mãe teve 14 filhos, 6 morreram, nasceram morrendo, 3 abortos involuntários, e sempre a gente percebeu entre eles muita amizade, muita doação de um para com o outro, né? E isso talvez tenha sido o melhor alimento que eles tinham nos dado, era o amor que eles viviam. Todas as outras coisas se tornam secundárias diante da afeição dos pais por a gente. Pô, eu estou aqui, inclusive vou pedir até a Jocelyn para mandar as mensagens por aqui pelo nosso telefone, através de você que está no Facebook, você que está na página do Diário do Sertão também, diariodosertão.com.br/TV. Pode mandar essa mensagem, uma mensagem para o Padre de Assis, está aqui do nosso lado. Deixa eu mandar um abraço aqui para Salles Fernandes, que está nos assistindo lá na capital João Pessoa. Mandar um abraço para o meu amigo Marcos de Oliveira, está aqui no Facebook com a gente também. Ele está assistindo a gente em São Paulo, inclusive disse que sempre acompanha as missas do Padre pelo rádio, também pela internet, claro. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço aqui também para o Júnior de Eufrávio, ele está com a gente também aqui e está dizendo aqui, estou gostando muito, inclusive conhecendo um pouco da vida do Padre de Assis. Então, pode mandar mensagem aí, diariodosertão.com.br/TV. Aciona aí seu Facebook, pode mandar sua mensagem também, ela vai nos enviar. O Twitter, @Diário do Sertão, e pode mandar mensagem direto também. Para mensagem direta também, 8802-4576. 8802-4576. Fica à vontade para mandar sua mensagem aqui para a gente. Pois bem, são 6 horas mais 19 minutos. Padre, falando da família, e aí falamos também um pouquinho da sua vocação. E como era o Padre de Assis na infância? É o que o pessoal está perguntando aqui. Como era o Padre de Assis na infância? Gostava de jogar bola? Além do estudo, gostava também de jogar um pouco bola? Foi uma infância normal? Era da roça mesmo, de cultivar, de quebrar o toco? Não, como foi a infância? Nossa vida foi assim, nesse período de Pedra Redonda, a gente praticamente não estudou, né? Viveu mais em casa. Minha mãe adotou com a gente aquele zelo, eu até acredito que é excessivo, né? De nos proteger, não nos deixar sair muito, fazer medo. Minha mãe fazia medo da gente até assim, quer dizer, se você entrar na água é perigoso, você pode se afogar e morrer. O cuidado, o temor, aquele cuidado, né? Então a gente ficava muito, se saísse um pouquinho, gritava, chamava. Ela sempre teve esse cuidado. Tinha os meus 2 irmãos, Anchieta e Raimundo, eles eram mais ou menos do mesmo tipo, e eles saíam muito junto para as festas, para Pedra Redonda mesmo, porque eu nasci próximo à Pedra Redonda. Então, eles andavam muito. Eu não tinha ninguém para andar. Então, eu ficava mais na companhia dos meus pais, em casa. Agora, bola, eu joguei. Depois, quando a gente se mudou para Uiraúna, a gente brincava muito com a garotada das ruas, da gente, da cidade. A gente brincava quase todo dia, toda tarde, a gente estava correndo atrás de uma bola. Mesmo se não fosse tão bom atleta, mas a gente imitava os jogadores e ia. Todo garoto, eu acho, a maioria deles gostam de brincar, de jogar. Teve algum momento assim que o padre passou assim por um certo sofrimento, que ficou marcado? No momento eu não me lembro, não. Acho que o maior sofrimento da minha vida foi a morte de meu pai e de minha mãe. Acho que foram os 2 momentos assim mais fortes. Na infância eu não lembro assim que tenha tido um momento que marcasse, não? Um sofrimento forte que tenha marcado a minha vida. Não, a vida de pobre é sempre uma vida sofrida, mas é também uma vida alegre. Mistura-se o sofrimento com a alegria. Nunca passou fome, padre, não? Não, meus irmãos dizem que o que a gente comia, pode-se dizer, minha mãe dizia, não, vocês nunca passaram fome. Minha Anchieta brinca e diz, nunca passamos fome, mas também o que a gente comia alimentava a gente de verdade. Dificuldade certamente teve período de secas que nossa família teve que enfrentar isso naqueles tempos, antes era diferente de agora. Agora as secas acontecem, a gente nem percebe que o pessoal está em seca, porque tem bolsa daqui, bolsa da acolá, que vai ajudando, mesmo que não seja tanto, mas as pessoas vão se alimentando disso, não
não é como antigamente que as pessoas faziam saques nas cidades, invadiam as cidades, porque realmente tinha fome, tinha necessidade em casa. Hoje eu vejo que o grande problema é a água, né? A água é que faz o pessoal ligar para as rádios, reclamarem, pedirem, né? Mas não, assim, fome a gente nunca passou, não. O senhor é a favor do Bolsa Família? Eita, agora é... Não, Nós somos a eu estou favor... pegando justamente o que o senhor disse aí, né? Antigamente tinha os saques, realmente, que invadiam as cidades, a gente lembra muito bem disso. Eu ainda pequeno, mas eu lembro que o povo da zona rural, a gente ficava com medo, quem morava aqui na cidade, porque invadiam a cidade. Mas hoje tem o Bolsa Família, hoje tem o Bolsa Escola, tem o Seguro Safra. O senhor é a favor dessas contribuições? Tudo aquilo que é bom para o povo, a gente tem que ser a favor. Agora, uma coisa pode ser bom por um lado e ser prejudicial por outro. Eu acredito que se tivesse uma outra forma de ajudar as pessoas, ajudando-as a trabalharem também, a gente educava mais para a vida, né? É só você ir lá, receber aquela bolsa e não dar uma contrapartida em torno disso. Eu acredito que a gente até de uma certa forma deseduca as pessoas para o trabalho. Ontem as leituras, a segunda leitura da missa falava nisso. Quem não quer trabalhar também não deve comer. São Paulo dizia à comunidade de Tessalônica. E a gente até que refletiu sobre isso, a importância de educar o ser humano para o trabalho, para não ficar com a mente ociosa, não ficar com o corpo despreparado para a vida, para a luta, né? Então tinha que ter um melhoramento nessas contribuições do governo federal. Eu entendo, porque precisa. O homem... Então dá ao povo, mas que o povo trabalhe para que não receba de graça, seria isso? Eu creio que teria que encontrar uma forma de ajudar as pessoas, mas as pessoas dizerem, eu estou ganhando, eu não estou recebendo como presente, eu estou ganhando com o meu suor. Então seria essa é a imagem do que o padre vê desses programas sociais. Qualquer ajuda que a gente dá, não sei quando é necessidade estritamente necessário mesmo, porque a gente corre o grande risco de viciar as pessoas, e o vício, ele é contrário à virtude. A virtude faz o homem ser grande. Sócrates já pregava isso na sua filosofia, né? O homem tem que ser virtuoso. E você facilitar muitas coisas sem a contrapartida da pessoa pode viciar, e é um grande perigo para a sociedade, uma sociedade de pessoas viciadas, né? Que poderiam dar um contributo, né? Com a sua presença física, sua presença intelectual, e muitas vezes se abstém disso porque não é incentivado, ou os meios que lhes são oferecidos não lhes permitem isto. Depois do intervalo eu quero saber do padre se ele namorou antes de ser religioso, se ele ser sacerdote. Será que o padre namorou? Será que o padre teve uma vida também normal como jovem, né? Ou será que a vocação já agarrou, ou como aquela música, seduzir-se me senhor e me deixei seduzir, né? Depois do intervalo você vai ficar sabendo disso, nós voltamos já já. TV Diário do Sertão, a sua TV online. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Um, dois, três, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, cabeludo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez.
Só quem tem os melhores preços em móveis pode fazer uma promoção assim. Promoção A Hora e Agora. Toda a linha de móveis e eletros em até 12 vezes. Mesa Caribe com design elegante ideal para sua sala de jantar apenas 12 vezes de R$ 77,90. Estante prêmio com design compacto que adapta-se em qualquer tipo de ambiente, somente 12 vezes de R$ 24,90. Fogão 6 bocas Grécia com mesa inox sobreposta, botões removíveis e forno autolimpante por apenas 12 vezes de R$ 47,90. Lembrando que o Lojão aceita o cartão Minha Casa Melhor. Venha e confira. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine, com a maior seção de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir, nos cartões Visa, Master e Hipercard, no carnê em até 8 vezes e cheque também. E mais, compre à vista com 15% de desconto e pague só em dezembro com o seu 13º salário. Leia Livraria e Magazine, porque toda criança merece ser feliz. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros. Acontece PB, Alô Sertão, Araçás FM, Blog do Furão, Cajá Informado, Canal Noite, Cofemac, Diamante Online, Folha VIP de Cajazeiras, Ibiara Agora, PB Atual, Paraíba Urgente, PB em Foco, Pedra Branca News, Sertão Informado, Vale Informado, O Diário de Vieirópolis, Agitos Play, F5 Paraíba, Aparecida 1, Campina Agora, Mais PB e Gazeta da Paraíba. Fique de olho nas novidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Às 18h mais 31, 6h31, boa noite para você que está acompanhando em toda a Paraíba, em todo o Brasil, a TV online Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Você inclusive pode participar desse bate-papo hoje com Francisco de Assis da Silva, padre de Assis, que atualmente está sendo padre da igreja Nossa Senhora de Fátima, uma igreja
conhecidíssima aqui na cidade de Cajazeiras, inclusive todo dia 13 de maio tem procissões aqui nas ruas, né, a comunidade participando. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Mas antes do intervalo, a gente conversou sobre a infância, conheceu um pouco o Padre de Assis, um pouco da sua história com seus pais. E agora eu quero saber um pouco do padre, se antes de entrar no seminário o padre namorou, se o padre teve alguma namorada, hein, padre? Teve? Você tem que ter essa pergunta, né? Não pode deixar, né, padre? Não, assim, namorada não teve, não. Teve paixão, mas nossa vida sempre foi uma vida calcada em cima desse objetivo e não houve essa oportunidade assim não, de para o namoro, para experimentar esse outro lado da vida nesse sentido não. Nós tivemos amor, desejos, né, mas não namorada assim não. Mas enfim, eu vou pegar a deixa, o senhor disse que não teve namorada, mas teve paixões. Só foi uma paixão ou só foram várias paixões? Certo, tá bom. Eu lembro bem de uma paixão que eu tive, mas... Ameaçou, assim, pensou assim, balançou, assim, o senhor, se continuaria como padre ou voltaria... O senhor já estava no seminário ou não? Antes de ir para o seminário. Certo, se continuaria o caminho para ser padre. Você já estava no seminário ou foi antes de entrar no seminário? Foi antes de entrar no seminário. Estava como vocacionado ainda. Vocacionado, pensando a vida, querendo encontrar o rumo certo. Porque eu recordo muito bem que os padres, quando a gente está no vocacionado, eu fui vocacionado na época, eles sempre diziam, olha, enquanto você é vocacionado, aproveite para pensar, para refletir, né? Mas, por exemplo, antes, na minha infância, eu morei, como eu já disse, lá em Pedra Redonda, também em outra comunidade. Era de Pedra Redonda, pai? Uma paixão de Pedra Redonda ou era de São João? Era dentro do Navarro naquela época? Não, era de Uiraúna. Foi depois. Mas nem a pessoa por quem eu era apaixonado, eu nunca manifestei assim abertamente, eu creio que se desconfiou, nunca revelou e ficou assim, porque também naquele tempo, quando a gente foi para o Uiraúna, então formamos um grupo vocacional de vocacionados que tinha um certo acompanhamento pelo padre Domingos Cleides. Então a gente se reunia todos os domingos, fazia a oração da manhã, tinha uma inserção no Clube Vocacional Vicentino e o padre Cleides sempre alertava nesse sentido, né? Que deveríamos colocar nosso ideal à frente de tudo, né? Que a gente não podia não. Padre Cleides era o diretor espiritual do senhor? O Padre Cleides todo padre é diretor espiritual da comunidade. Então, como ele era nosso pároco, ele era o diretor espiritual. Mas, naquele sentido da gente ter aquelas conversas periódicas, marcadas, assim, nesse sentido assim, não. Mas era o nosso nos acompanhava, era o nosso diretor espiritual nesse sentido, que tinha um grupo vocacional, fazia reunião com a gente, orientava, dizia como deveríamos fazer. E essa questão do namoro, ele era muito claro nisso, que não podia ter, o vocacionado tinha que pensar na vida, no seguimento a Jesus e por aí. Então, a gente ia se contendo. Tem algumas pessoas já fazendo perguntas aqui, mas deixa eu logo registrar aqui, no nosso WhatsApp, né? WhatsApp. É um nome novo, né? Mas a gente está nessa rede social também aí, né? O WhatsApp. Você pode mandar mensagem, o WhatsApp daqui da TV Diário do Sertão, 8802-4576. Vou repetir para você pegar, 8802-4576. Pode mandar aí a sua mensagem. A Maine Lima. Certo, Maine, nossa amiga. Né? Ela está dizendo, não acredito. Manda um abraço pro padre, que eu dei aqui mandei a mensagem para todo mundo, e ela disse assim, estou aqui acompanhando a mensagem. No Facebook aqui já tem gente também aqui, no Facebook eu estou aqui com o meu Facebook Peterson Santos, tem também o Facebook da TV Diário, Juliette Abreu, está acompanhando, Padre de Assis, um grande homem, que contribuiu muito na nossa cidade de São João do Rio do Peixe. Ótima entrevista, ela está acompanhando inclusive aí pelo Araçais FM, que é um portal... Moderna, Eliette. Né? Mais moderna do que eu. Tá também acompanhando lá também. Acompanhando, muito bem. Tem a Francisca de Souza. Estou aqui acompanhando pelo Cofemac. Belíssima entrevista. Ela está lá em Uiraúna também, mandando um abraço para o senhor. Obrigado. Ela, inclusive, abraçar o pessoal do site Portal Cofemac. Você pode, inclusive, mandar sua mensagem e dizer qual site, se é pela TV Diário do Sertão, se é pelo site parceiro que você está acompanhando. A gente também. Deixa eu ver outra pessoa que também está aqui. Diz, Peterson, boa noite. Estou acompanhando o padre aqui na capital João Pessoa e ligado
pelo Mais PB. Quem está mandando a mensagem aqui é o Carlos Medeiros, que inclusive foi seu pároco lá na cidade de São João do Rio do Peixe. Carlos Medeiros também, deve ser lá de São João. Certo. Né? Deve ser lá de São João. Um abraço para ti também. Um abraço pessoal também do Mais PB. Obrigado pela parceria. E tem uma pergunta aqui. O que é que o padre acha dos vocacionados e dos seminaristas de hoje? São iguais ao de antigamente? Eu acho que essa pergunta aqui que vem da dona Marlene, ela está querendo fazer um comparativo de como é hoje o seminário de hoje para o antes. Eu acho que é mais ou menos isso que ela está querendo saber. O ideal sempre de cada vocacionado, eu creio que é o mesmo. Responder ao chamado de Deus. Deus chama em todos os tempos, dentro das circunstâncias de cada tempo, da história de cada um. Né? E dentro disso, os seminários também têm que evoluir nisso, o modo de fazer o discernimento, de preparar os vocacionados. No meu tempo, a gente vinha para um encontro e se quisesse vir para o seminário, o reitor conversava e já aceitava a gente no próximo ano, né? Vinha para o encontro no final do ano e já aceitava no próximo ano. Hoje é diferente, tem uma pastoral vocacional que acompanha os grupos, que faz os discernimentos, que faz semanas de convivência, para depois ir avaliando, né? Nessa equipe tem freira, tem padre, tem seminaristas. Então eu creio que o próprio método do seminário de acompanhar e de chegar à conclusão acerca das vocações é outro. Mas o foco não pode ser perdido, tem que ser o mesmo. O foco Mas tinha mais rigidez antigamente? Eu creio que no meu tempo porque naquela época, eu me recordo de Monsenhor Citônio, o padre Gervásio também, que comandou. Enfim, tem padres como o padre Agripino. Né? Eu estou dizendo alguns nomes assim que está vindo aqui a mente. Pode não ser o mesmo de Padre de Assis, mas tinha mais rigidez naquela época, porque naquela época tudo era mais rígido, né? Hoje tem mais flexibilidade. No tempo que eu fui seminarista, quem era o reitor? Era Monsenhor Stônio. Monsenhor Stônio era muito obediente ao nosso bispo Dom Zacarias Rolim de Moura, fiel em tudo que o bispo dissesse ele escrevia e fazia. Então ele zelava muito por essa parte. Mas conosco, no seminário, morava Monsenhor Stônio sozinho. Quer dizer, o vice-reitor era padre Raimundo Honório Rolim, que inclusive está aniversariando hoje. Nós queremos mandar o nosso abraço, os nossos parabéns para o padre Raimundo, por quem temos muita consideração, a quem queremos muito bem. Foi nosso vice-reitor e foi nosso professor. Com ele eu aprendi muito e dele eu recebi a paróquia Nossa Senhora de Fátima, né, ele saindo e eu chegando. Convivi com ele ainda um ano como vigário paroquial dele. Então eu agradeço muito o que aprendi com ele e desejo que a sua vida seja abençoada sempre como tem sido até hoje. Então, mas Padre Raimundo morava fora do seminário, ia, dava as aulas e voltava. Então a gente convivia com o Monsenhor. É diferente a formação, o estilo, o jeito. Exigir, o Monsenhor exigia bastante. O tanto que ele podia e que era possível, que a gente aguentava, ele exigia, né? Hoje é diferente, hoje mora um vice-reitor dentro do seminário, tem um reitor, são 2 jovens, né? Tem uma equipe de assistência espiritual que eu creio que seja até grande, pelo que eu sei bem de Padre Damião, mas tem Padre Antônio, que eu acredito que faz parte, tinha Padre Mangueira até pouco tempo, Padre Elias, eu sabia que fazia parte do grupo de confessores, né? Então tem um grupo assim, naquele tempo tinha Monsenhor Amilcar, que vinha uma vez perdida, de uma vez por mês. Padre Antônio I já fazia parte, mas também não morava lá com a gente. Então, era uma comunidade em termos de presença de religioso, de padre, de formador lá dentro, reduzida à pessoa de Monsenhor Citônio. A gente era feliz. Eu tive a oportunidade de passar um ano ali, foi bom, né? Aprendi com ele e agradeço também a Deus por ele ter passado pela minha vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que os jovens que estão em casa assistindo agora, os adolescentes, gostariam de ouvir do padre, que passou esse tempo todo. É bom estar no seminário ou é uma vida casta? Né? É uma vida saudável? Como é ser um vocacionado, aliás, perdão, um seminarista? Vocacionado a gente já é, todos nós somos, né? Com certeza. Mas no seminário, é bom, padre? O senhor foi feliz na época do seminário? Eu fui feliz
antes de ir para o seminário como vocacionado, fui feliz durante a minha vida de seminarista e sou feliz até hoje. Então eu creio que os desejos, padre, como é que fica? Eu acho que essa é a grande pergunta também que muita gente fica se perguntando. Como é que um padre se resguarda nos seus desejos de homem? Eu acho que era uma das palestras que o padre Gervásio sempre colocava para os vocacionados. Como é que... E aí? O padre é um ser humano como qualquer outro ser humano. Então, é um homem normal. É um homem normal. Antes de tudo, ele é um homem normal. Se não for normal, não presta, né? Para ser padre. Agora, Deus veio para o normal, aceitou os anormais, acolheu a todos. Deus, Jesus Cristo, estamos falando de Jesus. Então ele chamou pessoas normais com problemas. Se você olhar, os seguidores de Jesus constituíram um grupo que apresentaram problemas, né? No segmento, negaram aqui, ali, acolá, né? Eu só acredito quando eu vi, de Tomé, Pedro disse, eu nem sei quem é esse homem, né? Quando disseram, você também é um dos dele. Não, nem sei quem é este homem. E Judas vendeu. Então, essa linha de humanidade continua na presença, na vida de nós que somos chamados atualmente e que procuramos dar resposta. Então, o ser humano é um ser normal, o padre é um ser normal. Mas a vida da gente, quando a gente é chamado, a gente já sabe que tem um caminho a percorrer. Então, para isso tem a formação no seminário. Você foi vocacionado, não foi, Peterson? Você falou dessas palestras do padre Gervásio, eu creio que era no tempo que você era vocacionado, você ouvia essas coisas, né? Então, aquelas exigências todas são postas de acordo com a disciplina da igreja, a orientação da igreja, né? Para isso tem um diretor espiritual que nos acompanha, tem um confessor, né? Tem a formação geral, tem retiro durante todo o período da vida no seminário, no início do ano, no meio do ano, no final de ano. Sempre tem retiro na vida da gente, com apresentações de como deve ser a vida da gente, né? A oração, a exigência da oração, a liturgia das horas, a liturgia da igreja. Então, somos normais, mas somos amparados, fortalecidos por essas coisas, por esses recursos. O amor à Eucaristia, o amor à Palavra de Deus, o amor à oração, né? Isso não neutraliza os impulsos humanos, mas nos educa para dar resposta de acordo com o estado de vida da gente. Estão me perguntando aqui também, o que é que você acha do novo Papa Francisco? Deu uma renovação na igreja, renovou a igreja, melhorou a igreja, botaram aqui, renovou, melhorou, sacudiu a igreja. O Papa Francisco é o que todo mundo está vendo. Quer dizer, chegou para dar à igreja um brilho, eu entendo como um brilho. Desde o primeiro momento em que o Papa Francisco apareceu naquela fachada da Basílica de São Pedro e se apresentou como eleito, o escolhido pelos cardeais, pela Igreja, pelo Espírito Santo, ele já deu o tom da sua missão à frente da Igreja. Aquela atitude comovente de, lá de cima, se curvar para o povo e pedir que o povo o abençoasse, rezasse por ele, já mostrou que entre ele e os católicos e até o mundo, mesmo os não católicos, deveria existir um feedback, né? A sua mensagem seria compreendida e ele compreende os sentimentos, os sofrimentos, as aspirações das pessoas. Eu creio que no Brasil ele deu prova de tudo isso e vem mostrando que a igreja precisava do Papa Francisco. Até o nome é encantador. Meus parabéns a essa pessoa maravilhosa, Padre de Assis. Conheço sua história de vocação desde o início aqui na cidade de que amo, Uiraúna. Que Deus continue te abençoando. Fábio da Corfemac, Fábio Barbosa, que está assistindo a gente. Um abraço, Fábio. Obrigado, inclusive, pela sua parceria com a TV Diário do Sertão. Muito obrigado, Fábio. O Hermógenes está dizendo assim, padre, o que é que o senhor acha do pastor que disse que a vinda do Papa foi uma idolatria? O pastor de Marisópolis. Eu acho que ele está falando da história do pastor Poroca, que inclusive tem seu comentário sobre a vinda do Papa. Aquele disse que conversou com Deus, cantou com Deus. Eu acho que o senhor tomou conhecimento. O que é que o senhor achou dessa declaração que repercutiu inclusive nacionalmente?
Nós temos o livre-arbítrio e expressamos aquilo que imaginamos que é certo, aquilo que temos consciência que é certo. Agora, é claro que a gente tem que respeitar sempre o outro. Eu respeito os pastores, eu quero bem aos pastores, porque são meus irmãos. Eles cumprem bem a missão deles, evangelizando, ajudando as pessoas a encontrarem Deus. E eu creio que o Papa é um pastor, está a serviço do povo. E cada igreja tem o seu estilo, tem os seus instrumentos de evangelização, de ensinamento. Faz parte da nossa igreja os símbolos, a imagem, né? E a idolatria não faz parte da nossa igreja. É algo que pode estar presente na nossa igreja, mas não é algo recomendado, é reprovado. É reprovável. Idolatria não existe. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, em tudo, em todos os instantes da vida da gente. Devemos morrer abraçado com Deus. Todas essas outras coisas que tem na Igreja Católica, elas ajudam a gente a ter amizade com Deus e procurar Deus. Mas a idolatria é reprovável em qualquer religião séria, né? Quem nos salva é Deus. Quem nos criou foi Deus. Quem nos ama é Deus. É para Deus que nós vivemos. Estamos no mundo para isso, para amar, adorar, reverenciar, seguir Deus em tudo que a gente fizer. Então, eu não julgo o que o pastor disse. Ele disse dentro da liberdade que ele tinha. Eu sempre coloco a palavra respeito. Eu acho que com respeito aos outros, a gente tem espaço em todo lugar. Mas você acha que houve um desrespeito à Igreja Católica quando ele disse isso? Não, quando eu teço um comentário a uma outra igreja, a uma coisa que se eu não estiver mesmo por dentro da dinâmica, ou se é porque eu não concordo, eu acho que é um desrespeito. Eu não estou julgando o que ele disse. Eu posso desrespeitar uma outra igreja se eu agir com uma atitude dessa, tentando transformar um conteúdo de evangelização de uma igreja num ato de reprovação. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu, como padre, né, eu tenho muito respeito pelas outras igrejas. Eu tenho amigos evangélicos que eu quero bem, e eu sempre converso com evangélico com coração puro, não tenho nenhuma maldade contra eles. E eu espero sempre que quem é evangélico também nos olhe assim. Mas qual a mensagem que o senhor mandaria para o pastor Poroca? Diante dessa conversa, diria o que é ele? Que ele reveja as colocações? Não, eu não posso mandar nenhuma mensagem para o pastor no sentido assim, de que se eu mandar uma mensagem, eu estou dizendo que eu quero que ele seja assim. E ele tem que, diante da palavra de Deus que ele prega, diante da opção de vida que ele fez, ele saber o que é melhor para a vida dele, em termos de conviver também com as diferenças religiosas. Porque nós vivemos numa sociedade pluralista. Então temos que respeitar as opções que os outros fazem. Não podemos impor, né? Não podemos dizer que tem que ser por aqui. Não, Jesus amou a todos, nós temos que amar a todos. Mas você acha que a Igreja Católica é o caminho certo? Para mim é, por isso que eu sou filho da Igreja Católica, aceitei o batismo que meus pais me deram e segui os sacramentos que é possível receber. Precisa alguma coisa melhorar? Toda instituição dentro deste mundo, vivendo na temporalidade que é o mundo, tem que melhorar. Então nunca a gente pode dizer que está tudo pronto, porque senão a gente matava o mandamento de Jesus. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus não disse, vocês são perfeitos, do jeito do nosso Pai. Ele sede, é uma ordem, é para ser. Então, qualquer instituição e todo ser humano nesse mundo tem que seguir esse rumo. 6h50, daqui a pouquinho o Jackson já está lá no estúdio da TV Diário do Sertão, na cidade de Souza. Jackson Queiroga, ao lado do meu amigo Charley, Beatriz, está todo mundo já preparado, porque daqui a pouco tem uma entrevista palpitante com Judimar Dias. Ele é cantor, radialista, né, requebrança, inclusive, deve cantar, né, Jackson? Daqui a pouco o Jackson ele deve, inclusive, estar com o violão lá para cantar um pouco para todos que acompanham o Frente a Frente. Daqui a pouco de Souza, da redação da TV Diário do Sertão, ao vivo. Você, inclusive, você que está participando também aqui da TV Diário do Sertão, você vai poder participar também desse bate-papo. Inicialmente, falando um pouco da sua história, e depois o Frente a Frente. Para quem o Judimar dá nota 0, na nota 10. Olha, aqui mandaram uma mensagem aqui, lá de São João. Parabéns à TV Diário do Sertão por essa aula de sabedoria com Peterson Padre de Assis. Frank Dutra, da Rádio São João FM, obrigado inclusive a todos da Rádio São João FM. Mas eu quero dar um recadinho para você. Olha, internet de verdade só a Netline.
A única com fibra ótica de verdade. Os melhores equipamentos e a melhor equipe técnica para oferecer aos nossos clientes serviços de qualidade, com mais segurança, conforto, para navegar esse mundo de informações. Então venha para a Netline, presente em quase 20 cidades do sertão da Paraíba e no Centro-Sul cearense. Ligue e conheça nossos planos. O telefone para você marcar é 0800 281 4437 ou 3531-2016. E ainda acesse netlinetelecom.com.br. Avenida Presidente João Pessoa, 87, centro de Cajazeiras. Abraçar meu amigo Ney, meu amigo Victor, todo mundo da Netline também e aos outros provedores aqui também que estão nos acompanhando também. Um abraço fraternal. Uma outra mensagem aqui, deixa eu ver aqui também, o prefeito Ayrton Pires está mandando um abraço para o senhor também, está acompanhando também a mensagem. Obrigado. Um abraço para o prefeito Ayrton Pires, lá de São João do Rio do Peixe. A minha amiga Francinete Pereira de Alencar, estou aqui acompanhando o programa em Campina Grande pelo Campina Agora. Não sabia dessa TV, mas quero parabenizar o padre. Obrigado por estar, o primeiro programa está assistindo aí pelo Campina Agora, que é mais um parceiro, né, Marcela? Que está entrando também com a gente. Obrigado, inclusive, pela sua participação e pela sua audiência. Meus parabéns a essa pessoa maravilhosa, Padre de Assis. Quem está mandando aqui é o Jackson. O Jackson que está na cidade de Cachoeira dos Índios. Quero parabenizar o Padre de Assis pelo bom trabalho que vem fazendo na igreja matriz e nas comunidades. Herbert Filmagens, amigo Herbert Filmagens, né? O Herbert que está mandando um abraço para o senhor também. Obrigado. Um abraço, Herbert, que você pode comentar aí. A gente tem ainda 7 minutos e a gente dá tempo ainda de ler essa mensagem. Luciano Filmagens, Padre de Assis é um homem abençoado por Deus. Amém, obrigado. Luciano está mandando essa mensagem para o senhor também. E uma outra pessoa aqui também. Estou aqui, deixa eu ver aqui a mensagem dele. Deixa eu ver aqui. Petson, estou em Missão Velha, acompanhando. O Carlos Pereira também. Um abraço para o Carlos Pereira que está acompanhando a gente também, o pessoal do Missão Velha. Já no estado do Ceará, a gente está rompendo, também acompanhando. O bom na internet é isso, né, padre? Muito bem. O pessoal, todo mundo acompanhando, só fica à vontade para mandar um abraço para esse povo todo. Pois é, então a gente agradece a todos estes que estão nos acompanhando e pela força que dão, pelo apoio, porque quando gostam daquilo que a gente faz, certamente pede a Deus que nos abençoe, como fez esse nosso irmão aí. Então, muito obrigado, como fez o Luciano. O tempo já está acabando, mas o pessoal está pedindo aqui para o padre falar um pouco o que é que o senhor acha do aborto. Eu acho que já o pessoal sempre botaram temas aqui de homossexuais, aborto, e isso aí já são temas que todos os padres, o próprio bispo que já passou por aqui, a gente já sabe qual é a visão da igreja, né, padre? A visão da igreja, a gente já sabe, tem a sua moral, a sua ética, ela nunca vai se modernizar a ponto, pelo que a gente crê. Não discriminar, né? Por exemplo, homossexual, como o Papa mesmo disse, né? Também não discrimina o homossexualismo, não discrimina a mulher que aborta, né? A igreja tem a missão de acolher a todos, de amar a todos e de encorajar para a vida. A nossa missão é essa, encorajar, dar força. Qual a orientação que o padre faz para aquelas pessoas que são drogadas, que por acaso chegam na igreja, pedem uma ajuda, os próprios homossexuais que querem sair? Porque a gente sabe que uns tendem como uma doença, outros não. A ciência diz que isso está na genética, outros já dizem que é uma doença. Mas qual a orientação que o senhor daria para essas pessoas, por exemplo, homossexuais? E também eu pego duas coisas também, que hoje também está muito frequente, a questão das drogas também. Dois grandes problemas, né? São grandes Mas, eu penso que o amor, ele está... Homossexualismo, entre aspas, né? Os problemas, porque se a gente for partir para a ciência... Não é problema, né? Hoje, né, a gente não trata mais essas situações como problemas. A gente é aquela questão do respeito, né? Que a gente estava falando há pouco. Temos que respeitar na sociedade pluralista cada indivíduo e as suas diferenças. E amar a todos, né? Porque há muito sofrimento, pessoas que querem sair, mas não conseguem. Mas já chegou alguém, padre, pedindo ajuda? Querem se libertar, sempre já chegaram, na nossa vida já chegaram. Pessoas querendo... Homossexuais pedindo sim, uma orientação? Querendo se libertar, que já tentaram e não conseguiram e gostariam, né? Mas é a paixão por Deus. Eu creio que a gente tem que colocar acima de tudo sempre a adesão a Deus. Deus tem um plano para cada um e para todos. Revelou. Mas aquilo que revelou para todos vai ser aplicado à vida de cada um dentro de suas circunstâncias. Então é importante que as pessoas se amem-se do jeito que elas são. Aceitem-se, perdoem-se. Não entre pelo mundo da depressão,
de tornar a sua pessoa inferior por esse ou por aquela dificuldade que tem na vida, por este ou por aquele defeito. Então, que as pessoas saibam se aceitar e saibam que Deus as ama do jeito que elas são. Então, tanto quem está nessa dimensão aí do homossexualismo, como quem está na dimensão da vida tendenciosa à droga, no mundo das drogas, há sempre uma mão estendida para ajudar. Há poucos dias uma pessoa dizia, olha padre, 16 aninhos, o rapaz passou na minha porta, tão magrinho, tá mesmo confinando-se no mundo da droga. E eu fui ajudar, dizer algumas coisas, dizia, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito porque eu já estou com esse tipo de droga. Então, ela dizia, o que é que a gente pode fazer? Eu até falei numa missa sobre isso. O que a gente pode fazer é, se a pessoa disser, eu acredito que ainda tem jeito para mim, a gente ajudar. Nós temos Nova Betânia, nós temos a Fazenda Pinhão, nós temos uma casa aí para mulher, lá em Catolé do Rocha, aqui dentro da diocese. Então a gente está pronto para ajudar, dentro das possibilidades que tem a paróquia, para aquelas pessoas que queiram se libertar de vícios, de dificuldades que tem. Dá tempo ainda para mais 2 mensagens e uma pergunta? Faltam 3 minutos. Parabéns à entrevista com o Padre de Assis e pelo programa. Sucesso total. Isaac Veras, da Cagepa, está assistindo a gente também. Um abraço para Isaac. Obrigado, inclusive, mesmo pela audiência. E deixa eu ver aqui, quem mandou a mensagem aqui foi o Pedro Paulo, está na Sá de Cachoeira. Padre, por quê? O que é que seu... Não, ele botou aqui, por quê? Eu vou ler tal qual. Por que o senhor acha que a igreja é tão viva? A igreja não precisa de um revivamento, principalmente nas missas, um envolvimento com a comunidade? Eu acho que me perdoe, Pedro, se eu estiver errado. Eu acho que você deve ser evangélico e aí tem toda aquela... A igreja evangélica tem todo aquele envolvimento, né? O jeito, cada um tem seu jeito. E eu acho que ele está querendo muito isso. Eu acho que é uma pergunta, não, eu vou agora generalizar. Muita gente gostaria de ouvir um padre falar sobre isso. Há um envolvimento. Eu acredito que a nossa liturgia ela é envolvente, né? Ela tem momento para tudo. Ela tem momento para a gente começar louvando a Deus. O canto de entrada é um canto que vai nessa direção. Dizer o que celebramos naquele momento, né? E erguer o coração para glorificar o nome de Deus, para louvá-lo. Depois tem o perdão, você reconhecer as suas falhas durante a semana, durante a sua vida, pedir perdão. Aí vem o glória de novo, que é glorificar o nome de Deus, é você externar com alegria, com palmas se quiser, né? Com instrumento. Depois um momento de leitura, depois de reflexão, depois o ofertório se oferta a vida e por aí vai o santo. Ele diz que é católico, inclusive ele diz que precisa mais de envolvimento, que está perdendo muitos fiéis para a igreja evangélica. Agora o que nós temos hoje é mais comunicação. Aí pela comunicação, pelos meios de comunicação, a gente tem conhecimento daquele padre celebra assim, aquele padre celebra de outro jeito, aquele padre é mais animado, aquele padre canta, aquele padre ergue a mão. Está muito rápido, né? A comunicação está muito rápido, né? Muito rápido. Diferente daquele tempo. Né? Então a gente tenta criar um rótulo de padre para todo mundo. Mas pode ser que aquela pessoa que gosta desse maior aceleramento não esteja esquecida que tem outras pessoas que não gostam. Na igreja, quando há uma celebração muito acelerada, tem aquelas outras pessoas que dizem, eu não gostei. Quer dizer, quando um padre canta que bota para pular, para fazer umas coisas, aqui mesmo em Cajazeiro eu tenho um testemunho disso, tem pessoas que dizem, aquele padre no final da missa botou para cantar aquela música, para fazer isso, não gostei, aquilo não é respeitoso aquilo. Então nós trabalhamos com N mentalidades, pessoas. Eu creio que no geral a gente procura ter o envolvimento, a celebração em si ela envolve, e tem padres mais fortes nesta linha ainda que Pedro falou, padres que animam, que constroem mais a sua celebração dentro de um espírito bem vivo. Mas toda celebração é viva, Pedro, porque Jesus é vida e nós celebramos a vida, a memória, a presença de Jesus entre nós, não a morte de tudo. A gente teria tempo aqui para conversar aqui mais uma hora aqui com o padre, viu? Mas então, lá em Souza estão terminando de preparar lá o ambiente, porque vai ter um show daqui a pouco, o Judimar. Vai contar um pouco da história dele, vai tocar também, vai contar nota 0, nota 10, o Frente a Frente, que é um sucesso.
E daqui a pouco, você não pode perder, gente. Depois do interview, tem um Frente a Frente. Nas segundas e terças, é um programa assim sensacional do meu amigo Jacques Queiroga. Vou pedir a você também um perdão, para você que acompanha esse programa sempre com o Conrado. Conrado está ainda se recuperando da sua saúde, mas volta, viu, gente? Está voltando, está se recuperando para ficar nota 10 no programa, tá bom? Mas vai voltar assim. Deixa eu ver aqui, várias mensagens. Solange Dias, parabéns, Diário do Sertão, ótima reportagem. Show, Padre de Assis, abraço. Renato Brito, parabéns aos inovadores, amigos da TV Diário do Sertão. Estou acompanhando a entrevista pela TVDS aqui em Aurora, no estado do Ceará. Um abraço, Renato Brito, comunicador da rádio Sol Nascente FM. Mandando um abraço para o senhor. Heldemi, é o nome? Heldemi, né? Da Silva Lima. Heldemi da Silva Lima, parabéns para Peterson pelo programa e para o amigo Padre de Assis, ótima entrevista, show! Obrigado. Deixa eu ver aqui, outra mensagem aqui. Padre, fale um pouco das suas missas, os horários, pede aqui o Carlos de Souza, que está aqui também no meu Facebook. Missas? Eu acho que é os horários, né, onde o senhor celebra tudo. Certo, missas fixas, vamos falar. Nós temos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, toda sexta-feira, às 19 horas, e temos a partir das 3 da tarde a adoração a Jesus Eucarístico. Então, toda sexta-feira, a partir das 15 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, adoração. Às 19 horas, missa. Todos os sábados, 19 horas, Santa Missa, e todos os domingos, às 7 da manhã e às 19 horas, na Matriz, temos missa. Aí temos missa nas comunidades, nos setores missionários, marcados de acordo com as necessidades e os convites e o atendimento da paróquia. Padre, o senhor se considera, aí o pessoal que está no Facebook, o Facebook está bombando aqui, viu? Um padre carismático? O senhor sabe que a igreja hoje ela é muito renovada, está muito assim na questão carismática. Você falou em adoração, o senhor considera, o senhor recebe essa questão do carisma, do carismático, esse renovar? Olha, no sentido de renovação carismática, eu não sou da renovação carismática. Mas acolhe bem? A minha formação não foi nessa linha, eu nunca participei de um grupo de renovação. Teria vontade de participar? Não, de participar assim, de ir a eventos, essas coisas assim, eu fui, né? E não tenho aversão aos carismáticos. Agora, minha formação foi numa outra linha. Eu fui formado lá na cidade, fui formado assim, como vocacionado lá em Iraúna. O senhor foi formado por Padre Clay, né? Não, eu não fui formado por ele, mas eu fui influenciado por ele. A nossa formação, a gente depois vai tirando o que é bom daquilo que a gente recebeu e vai acrescentando outras coisas que a gente ganha ao longo da vida. Mas no início, a nossa vida foi essa, foi PJ, Pastoral de Juventude, eu cresci assim. Eu recordo muito bem que o senhor era muito envolvido com a Pastoral de Juventude, né, de animação. Fui coordenador 6 anos na Diocese de Cajazeiras e quando vocacionado, quando jovem, eu vivei muito essa experiência. Eu não tive a oportunidade de viver a experiência da espiritualidade, da renovação carismática. Então eu não sou mas gosta de participar, carismático do jeito que a pessoa aí queria saber, mas todos nós que seguimos Jesus temos que ter o carisma do seu reino. Então, nesse sentido, eu entendo que eu tenho um carisma. Mas gostaria o quê? Não, perguntar aqui também, eu tô aqui pegando os assuntos todos, o pessoal, ninguém ficar com raiva. São João do Rio do Peixe, pedi para o senhor falar da passagem que foi em São João do Rio do Peixe, da paróquia lá. Foi uma paróquia abençoada, receberam bem o senhor. A paróquia de São João é uma benção. O senhor sentiu muita saída de lá? É uma benção até hoje na minha vida, a paróquia de São João do Rio do Peixe, porque construímos amizades que eu acredito são amizades indeléveis. O tempo passa, mas as amizades permanecem e permanecem sempre em ascensão. Então, São João do Rio do Peixe só me fez bem. Eu amo aquela cidade, aquela terra, aquele povo. E muitas vezes as pessoas dizem, você só gosta de São João. Não é verdade. Eu amo Cajazeiras, eu amo a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santa Helena. Me esforço para fazer o bem. Santa Helena. O telefone do Pato tocando aqui também, porque o povo está todo mundo assistindo também, até o telefone do Pato está tocando. Eu amo Santa Helena, eu passei um período por lá e foi um tempo bom, graças a Deus. Então, passei por Triunfo, depois que o Padre Humberto saiu, eu fiquei por 3 meses respondendo pela paróquia de Triunfo. Então, eu sempre digo assim, eu não peço para ir para a paróquia, para lugar nenhum. Mas indo, eu procuro amar o que eu faço. Está satisfeita na Igreja Nossa Senhora de Fátima? Estou satisfeito. Graças a Deus. Nós estamos, pouco a pouco, construindo um perfil
de evangelização dentro daquilo que a gente é capaz de fazer. Me parece que vai ter uma mudança agora, as mudanças agora, que sempre acontecem, né? Me parece 4 em 4 anos, ou é de 5 em 5 anos. O padre está preparado para deixar uma igreja que ele... Porque é difícil, eu acho que você constrói, você ama aquela comunidade, você abraça aquela comunidade, depois você vai ter que ir para outra, né? E isso não fica assim... uma vontade de querer mais, uma vontade, e vocês devem muita obediência ao bispo, né? Não tem nem como pedir para ficar. É muito isso mesmo, mano? Da missão, do ir, do ide. Ide. Então, eu coloquei na minha vida que a gente tem que ir onde tiver que ir mesmo, onde for ordenado aí, onde for enviado. Então, devemos ir com alegria. Pode ser uma paróquia maior, pode ser uma paróquia menor. Pode ser uma paróquia que muitas vezes a gente pode avaliar assim, economicamente, aquela paróquia é viável, aquela outra não é. Você vai ter mais trabalho. Mas eu creio que em nenhuma paróquia o padre vai ser abandonado, vai morrer de fome. Não existe isso, né? Eu creio que quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Pode ser que tenha alguém que nos odeie, que se torne nossos adversários, mas na grande maioria as pessoas caminham com a gente se a gente caminhar com as pessoas. Então, Padre de Assis é um padre polêmico? Polêmico? Eu não me considero polêmico, não. Meu pai era um homem pacífico, morreu com 82 anos, não deixou um intrigado sobre a face da terra, e eu creio que as suas bênçãos recaíram sobre mim. Agora, há pessoas que não gostam do meu jeito de trabalhar, eu acredito, né? E que podem ter rejeição à minha pessoa. Isso a gente dizia na missa de ontem também. Jesus disse, todos vos odiarão. É claro que todos não nos odeiam, mas todos aqueles que não estiverem de acordo com a mensagem de Jesus podem formar o todos que nos odeia. Então nós não podemos evitar que isto aconteça, mas eu não me considero polêmico, não. Albino Lutiano, parabéns pela entrevista e pelas respostas. Fábio Maria, parabéns, Padre de Assis, Pedra Redonda, toda lhe assistindo. Obrigado, Fábia Maria, tá lá lhe acompanhando. Obrigado, inclusive, pela audiência, pessoal aí de São João do Rio do Peixe, da Grande Souza. Já estou recebendo um ponto aqui já também, que já está todo mundo pronto lá na cidade de Souza, frente a frente. Daqui a pouco, Jackson Queiroga comandando, entrevistado hoje é Judimar Dias. Não perca não, gente. Olha, a entrevista é palpitante e exclusiva, frente a frente com Jackson Queiroga, comandado lá ao lado lá de Charley Garrido, ao lado lá de Beatriz, da Paloma também, né? Todo mundo que está sempre junto lá. Inclusive abraçar todos da cidade de Sorriso. Obrigado pela audiência. Padre, só para a gente fechar aqui, né? Fechar essa entrevista, eu vou dizendo aqui uns tópicos aqui, o senhor responde rapidamente para a gente fechar a entrevista de hoje. Uma lembrança. Uma lembrança? Minha mãe e meu pai. E se o senhor tivesse frente a frente para a mãe e para o pai, o que é que o senhor diria? Sua mãe e para seu pai, agora. Obrigado por tudo que me ensinaram. Dom José Gonzalez. Meu pai, meu pastor, meu guia espiritual. Padre Cleides. Meu orientador primeiro, a quem devo muita gratidão. O Iraúna. Meu berço familiar. No dia da minha ordenação, eu disse que ali estava presente meu berço natalício, São João do Rio do Peixe, a quem amo, e meu berço familiar, porque minha família originariamente é de Iraúna, a quem também muito amo. O Iraúna, um pouco é ingratidão, a metade de minha vida. Cajazeiras. Cajazeiras, devo muito, porque passei pelo seminário daqui e a minha maior parte, o maior número de anos de padre da minha vida é dedicado a Cajazeiras. Então, Cajazeiras, lugar que dedico meu suor, naquilo que me é permitido e onde eu também sou feliz com as pessoas. Se não fosse padre, de Assis seria o quê? Se fosse padre, era muito bonito cantar. Eu gostaria de ser cantor, mas como eu não sei cantar, eu não sei. Agora eu não sei te responder o que eu faria da minha vida. Deus iria me iluminar e com certeza eu seria um missionário na Igreja de Jesus. Padre de Assis ou Padre de Assis? Alegria, paz,
companheirismo. Padre, muito obrigado pela sua participação aqui no interview. Uma entrevista assim que gostei muito de entrevistar o senhor, pela vida que o senhor tem, pelo carisma que o senhor tem, uma pessoa assim muito iluminada, eu diria assim, muito iluminada. Quem conhece Padre de Assis, você que está assistindo a gente, sabe quanto é bom estar perto dele, uma pessoa assim que tem um carisma muito bom. Como qualquer pessoa, ser humano, deve também ter os seus momentos também temperamentais também, né? Como todos nós temos, né? Mas Padre de Assis é uma pessoa muito amável, não é à toa que todas as paróquias que ele passou, ele sempre deixou bons amigos. Então, obrigado, Padre. Eu agradeço, Peterson, por esta oportunidade e quero mandar um abraço muito especial ao terminar este programa. Eu queria, o pessoal está lembrando aqui, Padre, não deixe de terminar deixando uma bênção para todo mundo que está assistindo a gente, uma bênção. Mas fica à vontade para uma mensagem. Então eu quero mandar um abraço muito especial para uma pessoa muito especial. É para você, Sebastião Netinho, meu sobrinho de 16 anos, que fez a semana de convivência no seminário Nossa Senhora da Assunção agora, recentemente, e está se preparando para vir para o seminário no próximo ano. Esperamos que tudo dê certo, que a direção do seminário, a equipe formadora, julgue que você reúne as condições para vir ao seminário e que possa seguir firme e forte pelo caminho que Jesus está lhe mostrando como o caminho de sua vida. E a todas as pessoas que nos acompanharam, eu desejo muita paz, muita fé em Deus, muita confiança. Nós passamos por tribulações, por dificuldades, mas devemos ter certeza, Jesus está conosco. Ninguém vive nem morre sozinho. A paixão de Jesus se repete na paixão de cada um na hora de sua morte. A ressurreição de Jesus é a certeza de que nada é impossível para nós. Então acreditemos em Jesus, nos abracemos com Ele e sigamos vida fora, sempre do lado daquele que está sempre conosco. Para todos vocês, para as famílias, para os jovens, as crianças, pedimos as bênçãos de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Um abraço, Padre de Assis, um abraço para você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe a todos nós. Não esqueça, fica aí na TV Diário do Sertão. Vem aí o Frente a Frente, entrevistando o radialista, o músico, o homem do Requebrança, Judimar Dias, está lá em Souza, na TV Diário do Sertão, lá no Shopping Cotton Shopping Center, onde fica a nossa redação, o nosso estúdio da TV Diário do Sertão, e o Frente a Frente vai começar. Um beijo carinhoso a todo mundo, Deus os abençoe e muita paz. Um abraço.